A empresa deu o menor preço, economia real para o cofre público, e mesmo assim ela foi eliminada, porque faltou juntar um papel na hora exata em que o papel confirmava uma condição que ela já tinha. Isso é rigor ou é desperdício de dinheiro público em nome da formalidade? Guarda essa pergunta porque ela não apareceu apenas uma vez, ela apareceu 3 vezes numa mesma sessão do plenário do TCU no começo de julho agora. São 3 acórdãos diferentes que tratam exatamente o mesmo problema. Até onde formalismo na habilitação é bom ou quando que ele vira um problema para nós. Balanço patrimonial, certidão de falência, cota PCD de aprendiz são casos diferentes, mas o recado dado pelo TCU foi o mesmo. Sou o professor Lucas Salim, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e aqui, no Explicando a Jurisprudência, a gente pega a decisão do tribunal e traduz para o nosso dia a dia na licitação. E esse episódio é um pouquinho mais longo, porque ele vai trabalhar 3 acórdãos, cada um destrinchadinho, e fica comigo até o final, porque eu tenho algumas opiniões e posições pessoais para trabalhar exatamente essa questão da inabilitação, e uma delas é bem provocadora. E vamos aos fatos, um por um. São 3 julgados do plenário do TCU. O primeiro é esse aqui, ó. É o acórdão 1788, relator Bruno Dantas. É uma representação com a licitante contra um TRE do Rio Grande do Sul, se não me engano, num pregão muito incomum. Transporte de material de eleições. Valor estimado, 7 milhões e meio. A empresa foi inabilitada porque não apresentou balanço patrimonial do exercício anterior ao do momento da licitação, porém ela juntou depois em diligência. E aqui vem um detalhe decisivo. O próprio setor técnico contábil do órgão já tinha analisado o balanço e atestado os índices de saúde econômica da empresa. A empresa era saudável. O que faltava era, na verdade, o papel, a condição, né? E qual foi o argumento utilizado para a inabilitação? Um argumento que a gente normalmente usa, principalmente nós que somos agentes de contratação. O balanço não existia no momento da habilitação. Ele só foi registrado na junta comercial depois da abertura da sessão. Logo, entendeu o pessoal lá que seria um documento novo, afrontando o artigo 64. A tese é boa, só que o TCU rebate com uma distinção muito fina. O balanço ele tem uma natureza declaratória. Ele retrata uma situação que já existia. Ele não cria a situação no momento em que ele é registrado. O tribunal foi além ainda, trouxe alguns argumentos da Justiça Federal. O resultado é uma representação que for parcialmente procedente, anulação da habilitação e retorno nessa fase, né, de seleção do fornecedor. A proposta que foi eliminada estava custando mais ou menos 620 mil reais a menos do que a vencedora. Vamos lá, trechinho aqui do acórdão, né, para a gente poder trabalhar. Ó, o balanço patrimonial tem natureza declaratória da situação econômico-financeira da empresa e no momento pretérito. A exclusão do documento decorreu de interpretação excessivamente restritiva do artigo 64, em desconformidade com a jurisprudência consolidada deste tribunal. O que o TCU está querendo dizer aqui? Quando ele fala que o balanço tem natureza declaratória, é que o balanço ele é uma foto de uma situação. E a situação é, a empresa tem saúde financeira. O balanço ele é só o comprovante daquela situação. Ele é a foto, no final das contas, né? O pessoal da contabilidade gosta muito de falar isso. O balanço patrimonial é o momento estático no qual ele é elaborado, normalmente ao final do exercício, né? Mas basicamente é isso. Então, na seleção, a gente está literalmente na etapa de seleção do fornecedor, a gente está selecionando um fornecedor que seja apto, não um fornecedor que tenha um documento apto, tá? O documento ele reflete uma realidade. E aí, ó, vamos passar para o próximo acordo. Bom, o segundo caso é o acórdão 1795, é um pregão de uma organização militar de contratação para serviços continuados, valor 32 milhões. O licitante do melhor lance foi inabilitado porque não apresentou a certidão negativa de falência. E ela foi emitida depois da fase de habilitação, tá? Porém, a empresa estava regular esse tempo inteiro. O relator ele traz a mesma tese do 1788. A certidão de falência é um documento declaratório, tá? O trabalho dela, no final das contas, é comprovar que a empresa não estava em falência. E ele solta uma frase que é ouro para quem defende, né, os licitantes. Negar a chance de saneamento faz prevalecer um processo, né? Faz prevalecer a burocracia e não o resultado pretendido. E nesse acordo aqui a gente tem um detalhe muito bonito, né? Que o próprio órgão, no exercício da autotutela, reconhece esse erro deles e volta atrás, mesmo antes do julgamento do TCU, mesmo a representação sendo procedente, a ilegalidade, né? O fato
foi corrigido pelo próprio órgão. Vamos trazer aqui para nós o textinho. Ó. Certidão negativa de falência, natureza meramente declaratória, limita-se a atestar uma situação jurídica que já é pré-existente. O aspecto relevante não é a data de emissão do documento, mas a existência anterior da condição juridicamente certificada. Ou seja, é uma certidão, ela está ali para comprovar que no juízo de falência não tem a empresa não tem um processo, né, de recuperação judicial ou falência naquele juízo. Ela não é constitutiva de condição de não falência, ela só é uma declaração. Está aqui um documento, ela possui a natureza meramente declaratória de que a empresa não estava por um processo de falta de saúde financeira e aí ela não estava nessa situação de falência ou recuperação judicial. Vamos passar agora para o terceiro acordo. E aí a gente entra no terceiro acordo, acordo 1802, do relator ministro Odair Cunha, e ele é um pouco mais rico porque ele trata um pouco de habilitação e política pública. A gente está falando de uma denúncia num pregão da Universidade Federal, contrato de 16 milhões com serviço de dedicação exclusiva de mão de obra. Duas coisas acontecem. Primeiro, a empresa é inabilitada por um pressuposto descumprimento da cota de PCD com base somente numa certidão do Ministério do Trabalho. O TCU tem uma jurisprudência dizendo que essa certidão ela tem um caráter dinâmico, tá? Ela pode estar atualizada no momento da contratação, ou seja, a equipe de licitação tem que correr atrás da verificação disso ou tem que ser permitido ao próprio licitante mostrar que essa certidão não representa a sua realidade. A segunda coisa, mais grave, é o edital exige comprovação de cota de aprendiz como requisito de habilitação. E aí o TCU é taxativo, né? Cota de aprendiz não é um requisito previsto lá no artigo, nos artigos 64 e seguintes da 14133. Ele é um requisito para a contratação, artigo 116, mas não uma cláusula de barreira à participação do certame. Vamos trazer aqui para a leitura. Ó, antes de desclassificar ou inabilitar as licitantes sumariamente, a entidade deveria ter diligenciado, com fundamento no artigo 64, para que elas pudessem esclarecer a situação. Lembrando especificamente essa certidão do Ministério do Trabalho e Emprego, ela tem essa natureza momentânea. Então pode ser que ao momento da licitação, ela não representa a realidade daquela empresa, daquele fornecedor que está participando. Razões pelas quais o melhor é abrir uma diligência, ok? E como que termina esse terceiro acordo? A licitante mais bem classificada caiu e a administração ficou com a proposta que era 18% mais cara. O que o TCU manda? Ele manda não prorrogar o contrato e promover uma nova licitação. E aí vamos para o fio que costura os três acordos, né? Artigo 64 da lei, princípio do formalismo moderado. A regra que o tribunal firmou cabe numa mesma frase. Existe diferença entre comprovar uma condição pré-existente, o que é permitido, e criar um requisito que não estava cumprido. Isso não é permitido. Diligência serve para confirmar o que era verdade, não para inventar, não para autorizar uma nova habilitação. Né? Nos três casos, a empresa apresentou depois algo que só confirmava o que já existia. Né? Nesse caso, a inabilitação delas todas foi considerada irregular. Antes de eu dar a minha opinião, a gente tem que ter um detalhe específico sobre isso. Nos três acordos, o TCU corrige o ato, mas ele não puniu a agente de contratação. Ele fala expressamente que não há erro grosseiro, pois a dúvida foi juridicamente plausível em relação à interpretação do artigo 64. E essa informação é muito importante porque ela puxa o próximo bloco, onde eu vou trazer as minhas críticas sobre essa decisão. E aqui é onde eu paro de narrar os acordos e dou a minha opinião. E nesse caso, eu tenho duas muito interessantes sobre essa situação. Até porque eu, como agente de contratação, passo por isso quase em todas as minhas licitações, tá? Bom, a primeira posição, né, é a ingratidão de ser um agente de contratação que eu vivo na pele. Eu defendo que o agente tem que ter uma atuação muito permissiva, e eu vou te explicar por quê, tá? É uma questão de lógica. Qual que é a posição real do agente? Ele não escreve a regra do edital, quem faz isso é o pessoal do planejamento. Ele não escolhe quem participa da licitação, cada licitante abre lá o diário oficial e decide entrar ou não. Ele não define objeto, não define exigência de habilitação, ele não define praticamente nada. Ele recebe tudo pronto e é jogado num fogo cruzado. De um lado a empresa quer ser habilitada e as outras que não querem que elas sejam habilitadas, e por cima o controle, o jurídico, controle interno.
e aí ele que vai revisar tudo que a gente faz, né? No final das contas, é um trabalho ingrato. Qual que é a nossa missão nesse caminho todo? Atender um monte de princípios do artigo 5º, eu tô falando de mais de 20 princípios só no artigo 5º, especificamente legalidade e economicidade, que são constitucionais, tá? A gente tem que atender segurança jurídica, isonomia. Então pensa, a gente tem um monte de decisões interpretativas de aplicação de princípio e o trabalho não fica fácil. Vem o artigo 8º e fala: o agente de contratação é designado para tomar decisões, conduzir, dar impulso a certame, ou seja, é um cargo de natureza tomadora de decisão. Ele não é carimbador de papel, ele é alguém que tem que fazer valer a contratação. E aí vem o artigo 11, que traz aquele monte de objetivo da contratação: selecionar a proposta mais vantajosa, garantir tratamento isonômico, evitar sobrepreço e preço inexequível e incentivar desenvolvimento. Só que a gente tem que entender, né, o ponto que ninguém percebe é que todos esses objetivos do artigo 11 não são obrigação só do agente de contratação. Né? O próprio parágrafo único do artigo 11 fala, né, da governança das contratações, responsabilidade da alta administração. A lei distribui responsabilidade. Mesmo assim, quando dá problema, costuma cair nas costas de quem? É só pegar os últimos 3 acordos que a gente trabalhou aqui. Cobrar o agente sozinho não vai dar resultado, não vai trazer melhores contratações. Por isso que eu defendo que o agente seja um pouco mais permissivo. Ele respeite sempre a questão da isonomia e a questão da economicidade. Ele tem que preservar o menor preço e tratar todo mundo igual. Assim ele vai diligenciar, assim ele vai atuar de forma proativa, buscando as melhores propostas. E isso é exatamente o que o TCU diz nos 3 acordos que eu trouxe aqui em cima, né? Ele reconhece que o agente decide num terreno de dúvida legítima. E o trabalho dele é corrigir o agente quando o agente está errado. Só que ele não crucifica de cara. Punir esse agente pelo excesso de zelo interpretativo seria bater no cachorro caído, né? no soldado mais fraco. E vem a minha dica de ouro, que é o que eu aplico na minha vida como agente de contratação. Não deixa de registrar e fundamentar todas as decisões, especificamente as decisões de dúvida interpretativa. Foi exatamente isso que aconteceu. Lá na questão, nesse acordo que a gente leu, sobre a questão da falência. Identificou que a empresa, o agente considerou que o artigo 64 veda a apresentação de documento novo. Um documento produzido após a etapa da seleção de fornecedor, em tese é um documento novo. Vem o TCU e fala: não, nesse caso ele não é, porque ele é só declaratório. Então ele não traz uma novidade, ele apenas confirma uma situação já existente. Então quando você estiver diante de uma dúvida relevante, faça exatamente esse exercício. Estou diante de uma dúvida relevante e adotei o lado de cá. Adotei o entendimento de que isso é um entendimento novo, que é um documento novo. E essa novidade de documento vem exatamente por conta da constituição dele se dar após o momento da sessão pública. É justamente essa motivação que afasta o erro grosseiro e protege a sua decisão como agente de contratação. O tribunal até corrige no mérito, só que ele não vai te punir. A decisão registrada e fundamentada é o escudo que a gente tem. A segunda posição é um pouco mais provocadora, é o modelo licitatocentrista e a deficiência que ele traz para a gente. Repara no caso da universidade. Tudo aquilo vira um nó. Por quê? Eles tentam resolver política pública dentro da fase de habilitação. Cota de aprendiz, PCD, sendo tratadas como barreiras de participação no certame. O nome licitatocentrismo não é invenção minha. O professor Carlos Henrique Harper Cox, foi a primeira vez que eu li, foi no livro dele, é a ideia de que a licitação é o centro de tudo. É a crença, né, fé, de que tudo se resolve no processo da licitação. Menor aprendiz, cota mínima, PCD, regime de MEPP, exigência de registro em conselho profissional, tudo isso, né, sustentabilidade, posso falar várias coisas aqui. A gente empurra tudo, um país inteiro, dentro da fase de seleção do fornecedor. Isso gera uma distorção muito grande. Porque quando a gente vai xingar a licitação mal feita, o problema, na verdade, está na origem, no planejamento. Uma especificação ruim, um orçamento que é mal feito, uma descrição da solução como um todo, que não descreve a solução como um todo. Então a ideia é que a gente pare de enxergar a contratação unicamente como uma licitação. Ela é dividida em três etapas: a etapa do planejamento, a etapa da seleção do fornecedor e a etapa da gestão e fiscalização do contrato. As 3 etapas têm que estar fortalecidas. Não adianta nada a gente trabalhar e achar que tudo vai ser resolvido no momento da licitação, porque esse é o momento mais fácil de verificar. Porque nesse momento eu sei todas as decisões, que na forma do artigo 8º,
oitavo, que o agente de contratação toma. Ele habilita, ele inabilita, ele aceita, ele recusa, ele abre diligência, ele declara ou não inexequível uma decisão. Mas, atenção, né? Eu não quero ser mal interpretado. Licitação, ela tem sim uma função regulatória. Ela serve para mais do que o Estado comprar barato. Ele tem um poder de compra, e esse poder fomenta alguns outros valores constitucionais. E a doutrina, né, não tem como a gente falar que ela está errada. O próprio Rafael Oliveira, ele alerta. A licitação não é um instrumento ordinário para resolver a ineficiência de outros setores, mas ela também não pode ser deixada de fora nesse aspecto. Quando você sobrecarrega essa fase de seleção do fornecedor, ainda que o objetivo seja legítimo, quais são os grandes problemas? O que aconteceu nesses acordos? A inabilitação indevida de empresas com melhores preços. Num caso específico da universidade, o preço estava 18% mais caro do que a vencedora. E olha a ironia, né? O próprio TCU coloca que cada coisa tem que ser feita no seu lugar. Ele fala que a cota de aprendiz ela não é um requisito de habilitação, ela é uma obrigação de execução contratual. Política pública ela continua sendo exigível, ela só não vai acontecer na etapa de seleção do fornecedor, no momento em que a gente vai permitir o mercado vir oferecer à administração suas melhores ofertas. Esse deslocamento do TCU corrige essa distorção, essa fé licitatocentrista de que tudo se resolve no momento da licitação. Quando a gente respeita isso, sobra menos inabilitação boba, né? E a gente tem menos dinheiro público jogado fora. Fechando tudo aqui, então. O essencial nos 3 acordos, o TCU diz que inabilitar por falha formal sem diligenciar antes viola o artigo 64, quando o documento só confirma uma condição que é pré-existente. Se você é agente de contratação, a lição direta é essa. Diligenciar antes de inabilitar é um dever, tá? É um salvaguarda do seu próprio, ok? Se você é licitante, guarda essa falha formal sanável, porque ela não é a sua sentença de morte. Dá para reverter, dá para você tentar comprovar a sua condição. E se você acompanha o tema de perto, fica com a minha provocação, né? Será que a gente está pedindo demais na fase da licitação e menos demais na fase de planejamento e execução, né? E execução contratual? E a gente vai aqui, caminhando para o final. Se esse vídeo te ajudou, você é do tipo que tem mais rigor formalístico ou você prefere um pouco mais de resultado nas contratações? Você é um agente mais corajoso ou você é um agente menos corajoso? Conta para mim aqui. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais.